A paz esteja convosco, queridos amigos, amigas. O Grupo Espírita Chico Xavier traz a sua mensagem nesta sexta-feira com as suas atividades que são realizadas e que, nesses momentos de reflexões, que necessitamos estarmos sempre em sintonia com as nossas atividades que realizamos todas as sextas-feiras, 19h30 e também na segunda-feira, no mesmo horário. Para nossa reflexão inicial, nós vamos trazer uma mensagem do livro O Evangelho da Razão, do Espírito Leão Zálio, e que nos diz: o bem é o código moral da verdade e o clima perfeito da elevação moral. O amor ao próximo nasce na manjedoura da compaixão e esplende no perdão incondicional das ofensas, quando a cruz dos testemunhos o requisita. Com essa mensagem, então, nós trazemos a nossa reflexão do Grupo Espírita Chico Xavier para falarmos sobre o bem e o mal. Sabemos muito que estamos numa caminhada de aprendizagem, de conquistar e adquirir experiências, mas há sempre os nossos questionamentos, e uma delas é quando pergunta-se: de onde vem o mal? Qual é a origem do mal? E eu lembro-me dessa semana que estava conversando com uns amigos e eles estavam exatamente trazendo esse questionamento. Que Deus criou o bem e também criou o mal. Mas vamos olharmos o que a doutrina espírita nos traz. Lógico que quando nós começamos a pensarmos nessa posição de bem e o mal, parece tão simples. O entendimento que quem não sabe fazer essa diferença entre o bem e o mal. Aí a gente leva alguns questionamentos também em relação a isso. Se nós soubéssemos diferenciar o bem em relação ao mal, por que nós a prejudicamos muito o outro? Por que nós deixamos de perdoar? Por que nós ofendemos? Por que nós nos magoamos? Por que nós temos diferença entre os seres humanos no campo da sociedade? Por que nós temos preconceito com o nosso irmão? Por que nós fazemos muitas comparações denigrindo a imagem de um e de outro? Então, nós precisamos realmente pensarmos. Aparentemente, para nós é simples dizer: eu sei o que é o bem e sei o que é o mal. Então, há uma razão por que eu faço mal. Mas a doutrina espírita que nos esclarece, que nos consola, que nos conduz a uma transformação no momento que nós vamos tendo o entendimento da sua mensagem, da mensagem do nosso Mestre Jesus, naquilo que ele trouxe, espiritualizando todos os seus ensinamentos, quando ele nos deixa bem claro, mesmo usando alegorias, mesmo ele tratando as coisas com comparações das coisas do dia a dia, para que nós tirasse a essência dos seus ensinamentos para o nosso campo de espiritualização. Então, no livro A Gênese, Allan Kardec vai tratar desse assunto no capítulo 3,
origem do bem e do mal. E nos diz Allan Kardec, no item 1 desta obra, sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos. Então, tudo que procede de Deus tem esses princípios de ser de sabedoria, porque vem de um ser que é absoluto na sabedoria, vem de um ser que é absoluto de bondade, que é absoluto de justiça. Então não se pode esperar ou imaginarmos que Deus iria criar o mal e criar o bem. Tudo vem dele, é o bem. Então, Allan Kardec, nos trazendo esses esclarecimentos, ele nos coloca por quanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligível, mal e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Então, quando Kardec nos faz essas colocações, nos remete realmente a nós pensarmos, afinal de contas, se eu conheço, se eu entendo, ou se eu busco, pelo menos, ter uma noção sobre a divindade, dos atributos dele, se ele é soberanamente justo e bom, se ele é todo justiça, se ele é todo sabedoria, se ele é todo bondade, como ele iria criar o mal? Então não é nele que tem a origem do mal. E aí Kardec vai nos esclarecer. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Então essa é uma questão assim que nós temos que buscarmos com mais tempo, olharmos as razões do mal que há no mundo. Porque quando nós começamos a ver o Criador, os seus atributos, não tem como nós imaginarmos que ele criou o bem e criou o mal. Ele criou tudo que tem, que é o bem. Todo o mal que nós a conhecemos são frutos dos nossos vícios, provém do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa ambição. E aí, quando nós começamos a entender o que é um vício, os nossos hábitos negativos, aquele orgulho que eu imagino que eu sou melhor do que o outro, que eu posso mais do que o outro, que eu tenho mais do que o outro, que eu sou melhor do que o outro. Aquele egoísmo que tudo é para mim. Apesar que nós encontramos aí também uma outra situação, que o egoísmo não é só aquele que eu arremeto tudo para mim, mas eu também tenho o egoísmo coletivo. É aquele em que a família quer deter tudo só para ela. As demais pessoas não têm os direitos que ela deve ter. Então, esse egoísmo coletivo pode ser também de uma cidade ou de um país, de uma nação, e é essas razões que a gente vê as guerras acontecer, por causa desse egoísmo, desse orgulho e dessa ambição. Então, o mal que nós provocamos não é de origem divina, é das nossas imperfeições,
dos nossos equívocos, de nós criarmos os nossos vícios. Então, Allan Kardec vai nos dizer ainda nessa mesma obra, a Gênesis, no capítulo 3, aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Então, toda essa gama de falta de qualidade, de falta de virtudes, esse egoísmo exacerbado, esse orgulho que encharca o ser inteiro, são razões de acontecer o mal. Então, quando nós começamos a olhar no dia a dia, nós olhamos na imprensa, os noticiários, na internet, todas aquelas ações de violência, de agressividade, de vícios, são frutos do próprio homem pelo seu orgulho, pelos seus vícios, pela sua vaidade, pelo seu orgulho. Quando nós temos essa consciência de Deus como soberano em tudo, absoluto em tudo, na sua sabedoria e no seu amor que nós ainda desconhecemos, o amor divino. Nós ainda temos em dificuldade de entender o amor humano pelo ser humano. Imaginamos Deus na sua infinita bondade e amor, que nós a desconhecemos. Então, a origem do bem e do mal não está em Deus, porque ele tem todas, e ele é todas as virtudes, pelos atributos que eles têm. Mas nós vamos encontrar, para nós melhor situarmos nesse entendimento a respeito desse tema, no livro Céu e Inferno. Na segunda parte, no capítulo 7, que fala sobre o Código Penal da Vida Futura. E nesse item, nesse Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7, são 33 itens que ele vai falar para nós sobre essa condição. E no quarto item, Kardec vai nos dizer: em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios. O futuro é aberto a todas as criaturas. Nós podemos fazer as escolhas e vamos colocar a vontade nessas escolhas. É importante nós percebermos que dentro dessa lei de progresso, nós também, pelas possibilidades que Deus nos concede, todos temos as mesmas possibilidades, ou seja, todos nós temos as potencialidades iguais. Quando no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta e os Espíritos vão dizer que todos fomos criados simples e ignorantes, com as possibilidades, com a potencialidade para chegarmos à perfeição. Então não há como nós fugirmos da lei do progresso. Mas dentro dessa lei de progresso há uma outra lei que faz com que esse progresso caminhe em termos do homem se transformar e de fazer as mudanças e dos seus aperfeiçoamentos, que é a lei da reencarnação, ou seja, a lei das vidas sucessivas, que cada um vai, por etapa, desenvolvendo as suas potencialidades, adquirindo as suas virtudes e as qualidades através das experiências que ele vai adquirindo, e pelo conhecimento também. Então está aberto para todas as criaturas. Então, quando Kardec nos traz
nesse Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, também nos dizendo que Deus não repudia nenhum de seus filhos. Então vejamos como o homem ainda está arraigado com o seu egoísmo, com o seu orgulho, imaginando que um tem privilégios, outros não, que uns têm mais direito e outros não. A grande questão é nós entendermos que cada um está numa fase de aperfeiçoamento, de aprendizado, mas que todos com as mesmas possibilidades de chegar. Então, quando Kardec nos diz que Deus não repudia nenhum dos seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Aí nós vemos duas situações que devemos trazer presente na nossa mente. Quando o Mestre Jesus nos diz: é pelas suas obras que sereis conhecidos. E ele também nos diz: cada um segundo as suas obras. E outro momento ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Está mostrando para nós que nós chegaremos ao destino. Depende do nosso esforço. Depende de nós querermos fazer as mudanças necessárias, porque Deus aguarda cada filho seu. E aí nós lembramos, no começo da caminhada do Mestre Jesus na Terra, quando ele faz as suas primeiras pregações, quando ele vai a Jerusalém e que é perguntado por Hanã. E esse diálogo se encontra na obra de Humberto de Campos, A Boa Nova, e que Hanã pergunta: Galileu, o que fazes na cidade? E o Mestre Jesus, com a sua serenidade, com a sua bondade, ele diz: eu busco fundar o reino de Deus no coração dos homens. Então é essa caminhada que nós também temos que se aperceber que nós precisamos abrir o nosso coração para que o Mestre Jesus possa, através dos seus ensinamentos, transformar a nossa caminhada em direção ao Pai, ou fazer com que ele realmente seja em nós, nos nossos corações. Então é preciso que a gente esteja constantemente nessa busca de entendimento, para que vai diminuindo as nossas ações negativas, que nós vamos diminuindo o mal que fazemos e cada vez mais o bem. No Livro dos Espíritos, na questão 629, Kardec pergunta que definição se pode dar da moral. E os Espíritos vão nos dizer: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então a regra de bem proceder, que é a moral, ela vai nos mostrando o que é o bem e o que é o mal. Mas nós precisamos estar compenetrados que é preciso conhecermos as leis divinas para estarmos em sintonia com essas leis. Então, o que acontece? Nós imaginarmos que o bem e o mal é uma coisa tão simples que todo mundo sabe fazer a diferença, não sabemos, porque nós não cumprimos com a lei divina. Então é preciso que nós observamos esse ponto. Por que que nós ainda sofremos
os males que nós mesmos fazemos. O mal que nós fizemos aos outros, ele vem em reflexo a nós mesmos. Tudo aquilo que nós fazermos aos outros, nós vamos sofrer as consequências. Então, porque nós não ainda aprendemos a fazer a diferença do bem e do mal. E no livro dos Espíritos, quando nós aqui estamos refletindo, nos traz na questão 630, como se pode distinguir o bem do mal. Kardec, fazendo esse questionamento aos Espíritos, eles vão nos dizer: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Mas aí a gente questiona, mas nós conhecemos a lei de Deus? Eu sei como é a lei de Deus, ou eu imagino que Deus age assim, porque é esse o meu entendimento. Então, é preciso nós fazermos essa reflexão. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Será que eu tenho facilidade de perdoar? Será que eu tenho capacidade de ser tolerante? Se eu sou realmente tolerante, por que que na estrada, quando eu estou dirigindo, eu demonstro a minha violência, imagino que o outro tem que abrir o espaço para mim, que eu tenho que buzinar atrás, porque ele está atrapalhando o trânsito? Será que isso é cumprir a lei de Deus? É conhecimento da lei de Deus? Será aquele que agride, aquele que ofende, que magoa, aquele que não quer perdoar, conhece a lei de Deus? Então é preciso que nós saibamos que não é tão simples assim como nós imaginamos em fazer essa diferença do bem e do mal. Por essa razão que quando Kardec pergunta como se pode distinguir o bem do mal, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, toda vez que as minhas ações resultam num mal, que alguém vai se sentir ofendido, que alguém vai ser magoado, eu estou infringindo a lei. Toda vez que eu agredir alguém, que eu falar de alguém, eu estou infringindo a lei. Então, são processos que nós precisamos rever os conceitos na nossa maneira de pensar, de imaginar, que Deus está de acordo com o meu entendimento. Se eu não tenho esse entendimento, Deus não faz. Ou então, Deus só age pelo capricho. E é aí que nós vemos o quanto o homem tem os seus equívocos. Lá na questão 632, Kardec vai perguntar: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? E aí é que a gente vê essa questão de Allan Kardec, quantas vezes nós estamos exatamente dentro desse processo. Nós imaginamos que estamos com a verdade. E aí, na posse da minha verdade, eu ofendo. Na posse da minha verdade, eu agrido. Na posse da minha verdade, eu piso em cima do meu irmão. Na posse da minha verdade, eu me sinto no direito de criar situação que leve o outro a sofrimento. E aí é que nós precisamos entender a lei divina. Então, a resposta que é dada dos espíritos para a questão de Allan Kardec, de que
estamos nós sujeitos a cometer o erro, porque nós somos imperfeitos. Nós estamos num mundo de provas e expiações, aonde que em transição para um mundo transitório ainda temos muito o que aprender. E diante dessa necessidade de aprendizado, muito ainda nós temos nos equivocado, muito nós temos ainda cometido erro. E que precisamos para diminuir o erro? Jesus vai nos dar a receita. Ou seja, Jesus vai nos dar uma lição para que a gente possa observar. Jesus disse: Vede o que quereis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então, observando essa resposta do que Jesus nos ensina, fazei aos outros tudo aquilo que quereis que os outros vos fizessem, a gente deveria perguntar nas nossas ações, quando nós temos dúvidas, será que eu vou fazer a coisa certa? Será que eu vou fazer e isso não é o correto? Então, nos colocamos. Gostaria que alguém fizesse isso para mim? Eu me sentiria feliz? Gostaria que ele agisse dessa forma em relação a mim? Se eu imaginarmos que isso não é bom, que eu não aceito isso, então por que eu vou fazer para o outro? Então é uma referência que nós precisamos para tomarmos certas atitudes, especialmente quando nós temos dúvida. E muito mais quando nós imaginamos que nós somos dono da verdade. Porque aquele que é o dono da verdade, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, ele se sente no direito de pisar nos outros, de lograr os outros, de tirar dos outros, de magoar os outros. Então, olhamos, será que eu gostaria disso para mim? Essa é a referência que Jesus nos coloca. E nós, muitas vezes, não fizemos. Nem passa pela nossa cabeça em fazer esse questionamento. Então é necessário que nós buscamos essa compreensão. E Allan Kardec, mais uma questão ele levanta, na questão 636, do Livro dos Espíritos, ele pergunta: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? E os Espíritos nos dizem: a lei de Deus é a mesma para todos. A lei de Deus é para mim, para você, para o nosso próximo, enfim, para todas as criaturas, para todos. Porém, nos diz os Espíritos, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Ali ele está demonstrando as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio e também os nossos desejos. Tem uma frase que nos diz que se Deus quisesse nos fazer sofrer, ele realizaria todos os nossos desejos. Então, como nós temos desejos que elas não condiz com a nossa felicidade, com a nossa harmonia, com a nossa paz, com o nosso bem-estar. São desejos que, pelas nossas imperfeições, imaginamos que eles poderiam ser bons para nós e que, na verdade, não são. Então, quando os Espíritos nos dizem o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar, está mostrando que ainda os nossos sentimentos precisam ser purificados, que os nossos sentimentos precisam ser melhorados, que nós precisamos adquirir novas experiências para desenvolver novos sentimentos.
E na continuidade da resposta de Kardec, ele vai dizer: o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. É assumirmos a responsabilidade de todas as nossas ações. Então é preciso que a gente lembre disso. Nos diz ainda Allan Kardec, pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro, onde não existe o bem. Forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Mas para isso ainda nós precisamos realizar esse bem. Porque nós vamos encontrar no momento lá no livro O Céu e o Inferno, um item no capítulo 7 que vai nos dizer, né, que se nós deixarmos de fazer o bem para alguém, e por nós não termos feito o bem, aconteceu alguma coisa de mal para aquela pessoa, eu sou responsável. Eu assumo diante dela também um compromisso pelo bem que eu deixei de realizar. Então, continua nos ensinando no livro, nas obras básicas, Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser proposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, se ele deseja, de evitar o mal. Quando nós temos essa compreensão, logicamente que nós fazemos os esforços para evitar o mal. Quando a gente vai se transformando os nossos sentimentos, a gente vai buscando através desse livre-arbítrio como guia as leis divinas. E que as bênçãos do nosso Mestre Jesus esteja permanentemente no coração de cada um. Assim como nós temos a atividade aqui do Grupo Espírita Chico Xavier, nesta sexta-feira, na segunda-feira, novamente, às 7h30, temos as atividades do Grupo Espírita Chico Xavier de Santo Ângelo. Muita paz e muito obrigado pela atenção.